Aleluia, aleluia, amém, amém, aleluia, glória a Deus, mais uma live, os meus irmãos, glória a Deus, aleluia, mandar aqui uns aviãozinhos, oh aleluia, glória a Deus, amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Oh, o Senhor é bom. Senhor é bom. Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Tá dando para ouvir o som? Tá saindo aí, amor? Tô com o som baixo, eu vou olhar. Deixa eu só mandar aqui. Não sei se o som do microfone tá bom. Tô mandando os convites aqui pro pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem algumas pessoas entrando. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tá saindo bem. Tá bom? Glória a Deus. Amém, irmãos. Depois de tanto tempo, né? Demoramos agora para fazer uma live, né? A gente estava viajando no lugar onde a gente estava, a internet não era boa, não tinha como a gente fazer a live, então por isso que demoramos tanto, né? Para poder recomeçar, né? Os nossos salmos da fé. Aleluia! Graças a Deus estamos aqui de volta com mais uma live dos salmos da fé. Amém! Glória a Deus! Deus é bom, aleluia. Aproveita para vocês enviar aí para as pessoas no aviãozinho, né? Aí abaixo, enviando para mais contatos possíveis para a gente ministrar a palavra, o máximo de gente, amém? Algumas pessoas já entraram, glória ao Senhor, amém, aleluia. Oh, aleluia. Aí, Ediel está aqui também, tudo bem, Ediel? Aleluia, glória a Deus. Então, de volta aí depois de um tempo, né? Vamos começar agora, recomeçar. Depois de um tempo, mais uma vez explicando para os que entraram agora, a gente passou um tempão sem fazer live, Salmos da Fé, porque o lugar onde a gente estava dando aula, a internet não era boa, então era difícil de ter essa continuidade para fazer as nossas lives, tá? E a gente ficou no Salmo 130. Hoje nós vamos começar com o Salmo 131, 132, 133 e 134. Amém? Vamos ler agora o Salmo 131 e ministrar alguma coisa em cima disso, em cima dos Salmos da Fé. Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse pequeno salmo traz dois grandes ensinamentos, né? O primeiro é ficar longe da soberba, né? O salmista aqui diz: olha, minha alma, eu não sou soberbo, eu tenho procurado coisas que não é grande demais para mim. Pode parecer à primeira vista, quando a gente lê esse salmo, que o salmista está dizendo que você deve pensar pequeno, né? Que você não deve pensar em crescer, mas não é isso. Ele está dizendo mais ou menos assim: eu não procuro coisas que são grandes mais do que a minha capacidade. Evidentemente a gente tem que levar em consideração que era uma aliança anterior, né? Não é a aliança da fé, a aliança do Espírito, a nova aliança que nós vivemos, onde os patamares são mais longos, são mais altos, porque agora nós somos filhos de Deus. Mas o grande ensino aqui é a questão do equilíbrio, né? Ficar longe de toda e qualquer soberba. Você deve sim pensar no seu crescimento e você deve investir no seu crescimento, mas tem que ter cuidado para não ter um coração altivo, uma mentalidade de soberba. E o outro grande ensino que fala aqui, que eu acho importantíssimo, ainda mais nesses dias de pandemia,
é o que ele fala: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, está falando aqui sobre calar a alma, né? Pegar a alma e se aquietar. Então, está falando aqui sobre não viver com ansiedade, nem com pensamentos que não sejam de acordo com a palavra, pensamentos desalinhados com a palavra de Deus, que podem trazer o desassossego. Então, é muito importante para o cristão entender que faz parte do processo de renovação da alma, manter a sua alma aquietada, manter a sua alma somente na palavra, manter a sua alma longe de toda qualquer forma de ansiedade, tá? Ficar aquietado, e é por isso que ele termina dizendo: espera no Senhor. Não ficar esperando nos homens ou esperando nas circunstâncias, mas esperar no Senhor e na sua palavra. O que seria esperar no Senhor? Ficando firme nas promessas do Senhor. Independente do que você está passando, saiba que o Senhor é bom e o que Ele quer é sempre o seu bem, né? Como nós ministramos esse domingo agora sobre paciência. A vida de paciência tem a ver com o se aquietar, tem a ver com colocar nas mãos do Senhor, confiar no que Ele diz, confiar na sua palavra, confessar essas verdades e ficar longe de toda e qualquer ansiedade. Então, dois grandes ensinos aqui nesse pequeno salmo de 3 versículos. Primeiro, ficar longe de toda e qualquer soberba e de coisas que vai afastar você de Deus. E o segundo é você aquietar o seu coração, aquietar a sua alma. Tem um cachorrinho aqui latendo, não sei se está dando para vocês ouvir, pode ser que atrapalhe um pouco o som, amém? Então, isso é o Salmo 131, salmo abençoado, bom demais para a gente, né? O Salmo 132 diz o seguinte: Salmo 132, vamos lê-lo agora, né? É um salmo um pouco maior, e diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então, veja bem, primeiro ensino aqui, vamos fazer por parte, que o salmo já é um pouquinho maior. Então essa primeira parte está falando sobre aquele objetivo que Davi colocou de construir um templo. Na verdade, nós sabemos pela história, pelo que está na Bíblia, que ele não construiu o templo porque ele foi um homem muito voltado para as guerras, e por conta disso Deus disse que somente o filho dele, Salomão, é quem construiria o primeiro templo. Mas o ponto aqui em questão que vale para nós na nova aliança também é que nós já temos esse lugar a habitação de Deus, é no nosso coração. Mas o ponto em questão não é isso, nós já temos isso, a habitação de Deus já está no nosso coração. A Arca da Aliança já é o seu coração. Mais adiante ele fala sobre a Arca da Aliança. O ponto aqui em questão é prioridade para os negócios do Senhor. Então, Davi tinha esse desejo, tinha esse sonho. Ele não estava sonhando com outras coisas. Apesar dele ser rei, ele ter tudo nas mãos, mas o sonho dele é que houvesse uma habitação para Deus. Então, ele priorizava as coisas do Senhor antes até mesmo dos seus próprios desejos. Esse é o ponto em questão. O ponto em questão é: a habitação de Deus é dentro do nosso coração agora, Ele já habita conosco, Ele está dentro de nós. A Arca da Aliança é o coração do cristão, daquele que nasceu de novo, não é de todas as pessoas, mas daquele que nasceu de novo e que fez Jesus como Senhor da sua vida. E então o segundo ponto é priorizar as coisas de Deus. Ele continua aqui falando sobre a Arca da Aliança, ele diz no 6, ouvi dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. A adoração ao Senhor já foi providenciada para você. Na verdade, Jesus Cristo disse lá naquele poço, lá em Samaria, para a mulher samaritana, né, que já tinha chegado o momento em que o Pai estava procurando verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E nós sabemos que hoje, na nova aliança, quando você nasce de novo, você entrega a sua vida para Jesus, você agora consegue
adorar em espírito e em verdade. O como assim? A adoração em espírito e em verdade é em espírito, porque você nasceu de novo e agora Deus habita no seu coração. E em verdade, porque é de acordo com a palavra de Deus, uma adoração alinhada com os princípios da palavra. É errado um cristão dizer, olha, eu desejo tanto adorar em espírito e em verdade, ou quem dera um dia eu adorasse em espírito e em verdade, ou dizer que a adoração em espírito é meramente uma adoração concentrada. Irmãos, a adoração em espírito já existe, já está disponível para todo aquele que nasceu de novo. Você foi chamado para adorar. É inclusive um dos três obrigações, uma das três obrigações da nova aliança. Uma é crer, a outra é adorar e a outra é testemunhar. Então precisamos entender que nós já temos a presença de Deus dentro de nós, temos acesso à grande e a altíssima presença do Senhor através do nosso coração, e também Ele habita dentro de nós. Amém, queridos? Então esse é o ponto. Ele habita dentro de nós e nós devemos priorizar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Versículo 8 diz, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Então aqui Davi estava argumentando em cima da aliança que ele tinha com Deus, né? E veja que Deus já nos vestiu de vestes de justiça, não é isso? Isaías 61 fala sobre isso, vestes de louvor, que é a veste de justiça. O que é uma veste de justiça? É ser justificado pelo sangue de Jesus. Você nasceu de novo, você foi justificado pelo sangue de Jesus, e sim, você é ungido de Deus, porque a unção do santo já habita dentro de você, claro, se você nasceu de novo, tá? Versículo 11 diz, o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Evidentemente ele está falando aqui, é um trecho profético a respeito do filho de Davi, que seria Jesus Cristo, né? Ele veio da raiz de Davi, né? Ele é o leão da tribo de Judá, e aqui é uma profecia a respeito do futuro do reinado do Senhor Jesus Cristo. No versículo 13 diz, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então, quem é Sião? Sião no Velho Testamento era o Monte Sião, onde Davi tinha um palácio, e aonde Davi levantou, antes de que houvesse o templo, o primeiro templo que Salomão construiu, havia ali o tabernáculo de Davi, que era o lugar onde estava a Arca da Aliança, e é onde havia adoração, presta atenção, adoração ininterrupta, 24 horas por dia, isso mesmo, sem parar. Havia cantores e instrumentistas tocando e adorando a Deus 24 horas por dia. Isso durou mais de 20 a 30 anos. Era o chamado Tabernáculo de Davi, que lá no primeiro concílio, né, em Atos capítulo 15, Tiago levanta-se e diz, ó, está se cumprindo agora a profecia que diz que levantarei nos últimos dias o Tabernáculo de Davi, né, e ali ele fala sobre os gentios, quando foi citada a questão dos gentios também ter salvação, também ser da família de Deus. Nós somos os gentios, e então isso tem relação com adorar em espírito e em verdade. Nós hoje adoramos em espírito e verdade porque na nova aliança foi reconstruído, levantado mais uma vez o tabernáculo de Davi, onde havia adoração ininterrupta. Então, na verdade, o que significa então para a nova aliança? Porque o nome dessas lives é Salmos da Fé, está falando da nova aliança, o sentido do salmo para a nova aliança, para nós que nascemos de novo. Então Sião hoje é a igreja.
né? Você não tem que estar procurando. Sião é a igreja. Sião é a igreja. É o lugar onde foi levantado mais uma vez o tabernáculo de Davi e é o lugar onde a Arca da Aliança está. Então, onde a igreja está, é onde está a Arca da Aliança, onde está a presença de Deus. E o tabernáculo de Davi tinha 24 horas sem parar, adoração. Amém? Então, hoje nós somos a igreja, nós somos Sião. Amém, queridos? Então é esse aqui o Salmo 132, um salmo que fala sobre a presença de Deus e sobre a adoração. Esse é um salmo totalmente voltado para esse sentido de adoração e presença de Deus. A presença de Deus está em você que nasceu de novo e a adoração hoje você consegue e você pode, está disponível para você adorar em espírito e em verdade, porque você recebeu um novo coração, você recebeu um espírito da parte do Pai, é o seu espírito que é recriado, por isso que você vai para o céu, porque você nasceu de novo, quem recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Agora vamos para o Salmo 133. Aleluia! Esse é um salmo bastante conhecido. Salmo 133, versículo 1, 2 e 3 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo é interessantíssimo e ele tem duas revelações. A revelação imediata, né, da época da velha aliança, em que é a revelação que eles entendiam na época isso aqui, e a revelação para nós na nova aliança. Qual é a revelação imediata que eles tinham? Veja que ele fala aqui o óleo na cabeça e sobre a barba de Arão. Então o que acontecia? Quando o sacerdote Arão foi ungido, ele foi ungido com um óleo abundante sobre a sua cabeça, que descia sobre a sua barba. E é interessante que o sacerdote usava uma estola sacerdotal, e ali na estola havia as 12 pedrinhas que significavam as 12 tribos de Israel. Então a revelação automática que eles tinham lá era que esse óleo da unção sobre o sacerdote Arão se derramava sobre as 12 tribos de Israel, e é por isso que ele diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união, porque estava falando da unidade do povo de Israel, unidade das 12 tribos, a unidade de um só povo. Esse é o sentido, a revelação automática daqueles dias, e é assim que eles entendiam. Porém, como tudo no Velho Testamento, né, aponta para realidades do Novo, né, quase tudo, são tipos, né, e tem o seu antitipo, ou seja, o seu significado na Nova Aliança. Então, na Velha Aliança era a unidade do povo de Israel, das 12 tribos, quando o óleo descia sobre eles. E qual é o antitipo, ou seja, qual é a revelação para o Novo Testamento? Está falando aqui que nós somos um só corpo. Nós temos uma só fé e um só Espírito, e como a Bíblia claramente fala, inclusive Paulo fala naquele texto lá de 1 Coríntios 11, a partir do 23, quando ele fala da ceia, porque eu recebi do Senhor, tal, e ele diz que quem come e bebe a ceia, sem discernir o corpo, come para si e bebe para si mesmo juízo. Então, antes, nos versículos anteriores, Paulo está falando sobre o individualismo, o egoísmo e a falta de unidade que o povo da igreja de Coríntios tinha, quando cada um comia, as famílias comiam separadamente a sua própria ceia. Logo, ele está falando sobre a necessidade de unidade. Discernir o corpo sim, ter cuidado para não viver em pecado, viver em santidade, mas antes de tudo, o sentido automático ali daquele texto é sobre unidade. Então, nós precisamos entender que o corpo de Cristo precisa andar em unidade, né? Uma só fé, um só Espírito, né? E crendo no mesmo Senhor.
isso fala de unidade, de vivermos em amor, de não vivermos nos ferindo. Mas é interessante que tem mais revelação aqui nesses 3 versículos. Claro que está falando de unidade, mas presta bem atenção. Em primeiro lugar, ele fala da unidade, que é bom e agradável que vivam os irmãos unidos, mas ele fala de um óleo precioso. Quando fala de óleo precioso, está falando de unção. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, que nós temos a unção do santo. Nós temos esse óleo precioso. Esse óleo precioso já está sobre a nossa cabeça. Não só a unção ministerial, claro que existe a unção ministerial, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Claro, existe essa unção sobre os ministros, mas todo filho de Deus tem uma unção sobre si e dentro de si. É a chamada unção do santo, unção do santo Jesus, unção do nosso sumo sacerdote da nova aliança, que é Jesus. Veja, Arão era o sumo sacerdote da velha aliança, mas Jesus é o novo sumo sacerdote superior, né, segundo a ordem de Melquisedeque, e é ele que é o ungido de Deus, e a sua unção está sobre nós. Então é como se a igreja fosse as 12 tribos, por isso que Jesus escolheu 12 discípulos, né? Claro que um traiu, né? Mas nós sabemos que depois Deus levantou Paulo, né? E então, veja bem, por isso existem 24 anciões lá no Apocalipse. As 12 tribos de Israel, que está aqui representada nessas pedrinhas lá na estola do sacerdote, sumo sacerdote Arão, e os 12 apóstolos do Cordeiro, que são os 12 apóstolos que fazem parte da igreja. Então 24 anciões falam do que foi que Deus fez através de Israel e do que Deus está fazendo através da igreja. 24. Entendeu? Então, estamos falando aqui sobre a necessidade da unidade. E essa unção do santo nos faz de maneira que todo aquele que vive discutindo com os irmãos e vive afastado do corpo de Cristo, esse está, ou melhor, afastado da comunhão com os irmãos, esse está vivendo fora da videira. Irmãos, não tem como se viver na videira verdadeira, que é Jesus, só em casa, irmãos. Isso não existe, irmão. Na verdade, o corpo de Cristo está falando, é um corpo. Aí as pessoas dizem, não, mas a igreja não é templo. Claro que a igreja não é templo, a igreja não são paredes, mas a igreja é um corpo. E como corpo nós devemos estar reunidos onde o corpo está reunido. Então não existe cristão nem crente vivendo infidelidade e vinculado à videira verdadeira sem estar em comunhão, sem estar indo para a igreja, sem estar junto com os irmãos. Amém, irmãos? Então, esse é o primeiro ponto, é a importância primordial na vida cristã, é a necessidade da unidade. Mas ele fala sobre outra coisa interessante. O sumo sacerdote Arão, que nós sabemos agora está falando de Jesus, o sumo sacerdote Jesus, ele diz que o óleo precioso desce sobre a cabeça, está falando de autoridade, e desce sobre a barba, está falando de varonilidade, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? E desce sobre a gola das suas vestes, está falando de santidade. Então, veja bem, cabeça, autoridade, barba, varonilidade, né? E também honra e varonilidade, e vestes está falando de santidade. Ele está dizendo o seguinte, pelo sumo sacerdote Jesus, essa é a revelação para nós hoje, pelo sumo sacerdote Jesus, que foi ungido segundo a ordem de Melquisedeque e hoje intercede por nós, foi derramado sobre nós essa unção de autoridade, por isso que ele disse, eis vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Foi dado também a perfeita varonilidade que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, que os 5 dons ministeriais existem para que o auxílio de cada parte, até que nós cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. O que é uma perfeita varonilidade? Está falando de maturidade, irmãos, de ser parecido com Deus. Por que barba fala de varonilidade? Porque no Velho Testamento, no Oriente e até mesmo no Novo Testamento, na época do começo da igreja, a barba tinha um sentido de honra. Porque para os semíticos, para os judeus e todos os povos daquela região, não só os judeus, mas todos os povos cananitas e tudo mais, hititas, a barba para um homem era simbolizava a autoridade, a hombridade dele, a varonilidade dele. Um homem sem barba era desonrado.
era algo chamado de desonroso. Então, quando a Bíblia cita cada detalhe desse, tem um sentido. Então, o que seria uma varonilidade? Evidentemente que ele não está falando aqui de homens, porque o corpo de Cristo é composto de homens e mulheres. Ele está falando sobre uma honra, sobre uma atitude de intrepidez, está falando sobre algo relacionado com a fé, com o poder de Deus que habita em nós. Por quê? Porque o varão é aquele que reproduzia. A mulher, a varoa, ela recebia o sêmen, né, e gestacionava o sêmen, né? Mas o homem é quem deixava na mulher, quem deixa na mulher o sêmen. Então, o sentido de varonilidade está falando de algo ativo, de proatividade, está falando de fé, está falando do poder de Deus, da capacidade de adquirir riquezas, por exemplo, está falando da capacidade de liderar, por exemplo, está falando da capacidade de ser diferente no meio dessa terra, de ser sal da terra. Veja, primeira é a unção sobre a cabeça, está falando da autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Segundo ponto, que é a barba, está falando de maturidade, de intrepidez, de ousadia, da atitude que o varão, da perfeita varonilidade tem. Amém? E o terceiro ponto é as vestes. De que ele está falando nas vestes? As vestes está falando de santidade. A Bíblia diz que Deus nos deu uma veste de louvor, né? Vestes de justiça e de louvor. A veste de louvor está falando de honra, tá? A honra de ser justiça de Deus, a honra de ser justificado pelo próprio sangue de Jesus. Está falando de vestes de louvor, está falando de santidade. A santidade tem direta relação com a justiça de Deus. Amém? Olha que coisa maravilhosa. O nosso sumo sacerdote, Jesus, que intercede por nós, ele conquistou para nós isso. Autoridade sobre todas as coisas, sobre todo o poder do maligno, honra e perfeita varonilidade, no qual nós podemos viver como líderes, nós podemos andar como sal da terra, como pessoas que realmente fazem a diferença aqui nesse mundo, e também ele nos deu vestes de salvação, vestes de justiça, porque ele nos fez justiça de Deus. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Só em 2 versículos aqui desse Salmo 133. Tem salmos que são maravilhosos, né? E no terceiro, quando ele fala sobre isso, ele diz que é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes do Senhor, de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E o que ele está falando? Está dizendo que além de você ter autoridade espiritual, além de você ter uma varonilidade espiritual, além de você ser justiça de Deus e ter vestes de justiça, ele ordenou a bênção. Então, é o que está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você já é abençoado. Você já tem autoridade sobre todo o poder do maligno. Você já tem o poder de Deus dentro de você e já pode andar como líder e como sal da terra aqui nesse mundo. E você já é justificado e você também é abençoado. Veja quantas maravilhas. Cada um desses pontos já dá uma pregação com apenas 3 versículos. Que salmo maravilhoso, não é verdade? Esse Salmo 133 é poderoso. Muitas pessoas pensam que ele está falando só sobre unidade, né? E muita gente, quando quer falar sobre unidade, cita o Salmo 133. Mas, meus irmãos, dá até para fazer pelo menos 3 ou 4 pregações em cima desses 3 versículos aqui, que são repletos de revelação. Ele é tremendo, esse Salmo 133. Amém? Então vamos finalizar agora com o Salmo 134, aqui dos nossos Salmos da Fé. Salmo 134 diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. É interessante esse salmo, porque ele faz menção àquele Salmo 132 que nós citamos, sobre a presença de Deus e sobre a adoração a Deus. Ali, quando eu estava ministrando sobre o Salmo 132, alguns minutos atrás, eu citei o seguinte, que Sião
né, na velha aliança, era um monte Sião, onde havia o palácio de Davi, e de lado havia o tabernáculo de Davi. Nesse tabernáculo havia cantores e músicos que ministravam diante da arca da aliança, que ficava lá, na presença do Senhor, 24 horas por dia. E aqui ele está mais que dando uma dica, uma direção. Ele está dizendo, dica não, uma direção de Deus, dizendo o seguinte: bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. A quem ele está se referindo? Aos cantores e aos músicos que estavam lá no tabernáculo de Davi, cantando 24 horas. Ele está dizendo: o pessoal da madruga aí, o pessoal da madrugada, fica bendizendo ao Senhor, ergam as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. E aí ele diz: de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. E como eu citei no Salmo 132, Sião no Velho Testamento era este monte. Sião é onde estava o palácio de Davi e é onde estava o tabernáculo de Davi. Mas não vou repetir aqui porque tem algumas pessoas que entraram agora, né? Lá em Atos capítulo 15, no primeiro concílio, quando foi questionado a respeito de Paulo, que estava ministrando para os gentios, Tiago levantou-se e disse: olha, aqui é o cumprimento da profecia, uma profecia que está lá em Amós. Nos fins dos dias eu virei e reedificarei o tabernáculo de Davi, e ali os gentios, né, serão abençoados. Essa profecia de Amós fala mais ou menos isso aí. Então, a reedificação do tabernáculo de Davi, que era em Sião, é uma profecia a respeito da nova aliança e da igreja que agora adora em espírito e em verdade. Lembra da história lá em João, da mulher samaritana, que falando com Jesus, e Jesus disse: já vem a hora e já chegou, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa hora chegou porque a nova aliança, agora a igreja adora em espírito e em verdade, porque agora a igreja é que é Sião. Estamos falando dos salmos da fé, ou seja, como nós vemos os salmos hoje na nova aliança. Amém? Na velha aliança havia um tabernáculo de Davi lá no Monte Sião. Na nova aliança, a Sião é a igreja. E o tabernáculo de Davi é o fato de que Jesus, com o seu sacrifício, foi restituído agora, reerguido o tabernáculo de Davi. É agora o fato de que você pode adorar em espírito e em verdade. A reedificação do tabernáculo de Davi é a adoração em espírito e em verdade. A Sião do Velho Testamento é a igreja hoje. Amém? Então ele está dizendo: olha, não tem hora para adorar, é todo e qualquer momento. É esse o ensino para a gente hoje. Tá? Vocês aí da madruga, lá no Monte Sião, que ficava 24 horas por dia adorando, bendigam ao Senhor. Então para nós não tem momento, não tem tempo, irmãos. Você pode adorar agora, né? Nesse momento nós podemos levantar mãos santas e adorar o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele quem sara todas as nossas enfermidades. É Ele quem faz a nossa velhice renovar-se como a dos jovens, ou como diz lá em Isaías, no capítulo 40, o jovem pode se cansar, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. É Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Seja exaltado, Senhor, eu te adoro, Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelo sacrifício de Jesus, pela nova aliança, pela salvação garantida já segundo as Escrituras. Obrigado pela Tua proteção, porque Tu colocasse anjos ao nosso redor, anjos ao redor da vida dos meus irmãos que estão assistindo essa live. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua honra, pela Tua cura, pela Tua proteção, pela Tua provisão. Pai, eu Te adoro, Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Seja adorado, Senhor. Oh, eu Te adoro em espírito e em verdade. E é assim que nós devemos fazer, irmãos, sempre adorar a Deus. Não há tempo, não há hora. A hora é o agora, o momento é esse. Amém? Não deixa para amanhã. Adora a Deus aí, onde você está. Levanta as mãos santas.
santas e adora o Deus Todo-Poderoso, que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, há um ambiente de milagre na adoração. A adoração é o ambiente de milagres. Na verdade, a adoração é o mais alto nível de fé. Isso mesmo, é mais alto. Existem níveis, né, de presença do Senhor, né? Como diz o nosso querido apóstolo Sérgio Pessoa, né? Há níveis de presença. Eu até vi isso na aula dele, muito bom, né? Primeiro nível de petição, né? Como diz lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 7 e 8, diz o quê? 6, 7 e 8. Não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com orações, súplicas e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas almas. O primeiro nível é a da petição. O segundo nível é ações de graça, né? É quando você está adorando a Deus, ou louvando a Deus, dando graças a Ele por aquilo que Ele faz, tá? Ou que Ele já fez de acordo com a sua palavra. Mas veja bem, o primeiro nível, o nível de petição, o foco ainda está nas coisas, ou naquilo que você precisa. O segundo nível de ação de graça, apesar de já agradecer a Deus, mas também é um nível onde o foco está no agradecimento por aquilo que Deus já fez, ou que está fazendo, né? E ainda tem o terceiro nível, que é o de louvor. O louvor, nós louvamos a Deus pelos seus poderosos feitos, ou seja, por aquilo que Ele faz, o que Ele fez. Mas veja, apesar de ser um nível correto, é um nível onde ainda o foco são os feitos, são as coisas que Deus faz. Mas o mais alto nível de acesso a Deus e de comunhão com Deus Todo-Poderoso é a adoração. Você adora a Deus por aquilo que Ele é, não porque o que Ele fez, o que Ele pode fazer, ou por as coisas que Ele pode te dar, ou as situações que Ele pode mudar. Então, nesse nível, o mais alto, você nem pede, você só adora e Deus faz as coisas na sua vida. É isso, Deus te chamou para adorar em espírito e em verdade. A comunhão com Deus Todo-Poderoso, a adoração. Tem gente que pega os tempos de oração só para estar pedindo, né? Ou só confessando, obrigado por isso, obrigado. Isso é bom, irmãos, e deve ser feito, mas não se esqueça que você foi chamado para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Todos os dias você deve ter o seu momento de adoração, levantando as suas mãos e adorando a Deus por o que Ele é. Pelo que Ele é, adora o Senhor, adora Jesus, adora o Espírito Santo, por aquilo que eles são, né? Por aquilo que Ele é. O Pai o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santa Trindade, por aquilo que Ele é, por Deus, por aquilo que Ele é. E Ele, não pelas coisas que Ele faz, mas só pelo que Ele é. Então, a adoração envolve a face do Senhor. A adoração envolve encontrar-se com a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? É isso aí que nós temos para hoje. Vou aproveitar para dar alguns avisos, né? Aproveitar essa live, já que tem algumas pessoas aqui. Então, pessoal, sempre que você puder, não deixa de assistir, se você é de fora, online os nossos cultos, tá? Nós temos cultos nas quintas-feiras. Amanhã nós vamos ter cultos, 7h30 da noite, culto de oração, e tem um link online, tá? Também lá no canal do YouTube, Verbo Maringá. Só é procurar Verbo Maringá no YouTube e você vai ter acesso ao nosso culto, ok? Temos também um culto maravilhoso, Vida Eficaz, um culto de ensino nos sábados. Nesse sábado agora nós não vamos ter, porque vai ter um culto com os pré-adolescentes, mas quase todos os sábados, a cada 3 ou 4 sábados por mês, nós temos o nosso Vida Eficaz, que é o culto de ensino, também às 7h30 da noite. E também no domingo, nós temos o nosso culto de comunhão, às 6 horas da noite. Todos os cultos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube. Amém? E agora que nós estamos de volta, nós vamos regularizar as nossas lives aqui, Salmos da Fé. Terminamos o Salmo 134. A partir da próxima, nós vamos ver o Salmo 135, que é já bem extenso, talvez só dê o Salmo 135. Amém, queridos? Sejam abençoados, praticando essa palavra. Vão em paz, em nome de Jesus.